Vamos lá então para mais um encontro vocacional aqui da Fraternidade São João Paulo II. Eu sou o irmão José e todos os sábados às 9 horas da manhã nós temos esse encontro marcado com você que está discernindo a sua vocação. E hoje nós retomamos, o programa que nós temos esse ano de estudar aí as vocações bíblicas. Na semana passada nós fizemos uma pequena pausa nas vocações do Antigo Testamento para falar um pouquinho sobre a vocação de São José, por conta e em honra do seu dia, que foi no domingo passado, dia 19 de março. E hoje nós retomamos aí o nosso programa, como eu havia dito, com a vocação de Josué, lembrando que antes do dia de São José, nós tratamos aí sobre a vocação do profeta Samuel. E hoje nós iremos falar sobre Josué, tá bom? Eu fico muito feliz de saber que muitos vocacionados aqui da Fraternidade estão acompanhando o encontro vocacional. Tenho recebido um feedback muito bom, inclusive nos comentários dos vídeos passados aí eu dei uma olhada e vi que o pessoal está elogiando bastante, está gostando, por isso eu já te convido, você que já assistiu os outros encontros, você que ainda não assistiu, se você gostar desse encontro de hoje, comenta aqui embaixo, curte, compartilha também esse vídeo, tá bom? E sem mais delongas, vamos aqui falar sobre a vocação de Josué. Eu vou te convidar a abrir a sua palavra de Deus lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 1. Lembrando que é sempre importante, quando você vier assistir esses vídeos, quando você vier assistir o encontro vocacional, levar com você a tua Bíblia e um caderno também, para ir anotando aí aquilo que Deus vai falando ao seu coração, para que você possa meditar durante a semana, tá bom? Isso é muito importante para você ter um bom discernimento vocacional. E lembrando também que nós aqui da Fraternidade, se você é acompanhado, se você tem um acompanhador vocacional e já fez a sua inscrição, nós também pedimos para que você, vocacionado, faça aí o seu resumo do encontro vocacional, tá bom? Isso é muito importante para nós e eu estou aqui para poder te ajudar também a fazer esse resumo, tá bom? Para levantar os pontos aí que você pode colocar no teu resumo e apresentar para o teu acompanhador, mostrar para ele que você de fato está fazendo aí um discernimento vocacional concreto, sólido, que isso daqui não é uma brincadeira para você, tá bom? Porque para nós não é uma brincadeira, apesar de muitas vezes a gente aqui levar de uma maneira descontraída, mas essa questão da vocação é muito importante para nós e eu tenho certeza é importante para você também, tá bom? Então, vamos ler então aqui a passagem do livro de Josué. A palavra de Deus ela nos diz assim, olha só. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés, meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vou-lo dou como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus, e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim, prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo aí na sua palavra de Deus. E com essa passagem, nós então vamos introduzir aí o estudo sobre a vocação de Josué. Lembrando, uma coisa que eu sempre falo aqui nos encontros, eu falei já nos encontros anteriores, é impossível a gente pegar uma passagem bíblica e conseguir trabalhar toda a vocação do personagem. Por isso, muitas vezes eu acabo escolhendo aí uma passagem que seja mais simbólica sobre a vida desse personagem e em cima dela eu tento trabalhar os pontos, digamos assim, mais importantes e que podem nos ajudar no nosso discernimento vocacional, tá bom? Por isso que ao longo aí do encontro eu também vou citando outras passagens, principalmente aqui na vida de Josué, que são importantes para nós, Como eu falei, é impossível pegar uma única passagem e trabalhar toda a vocação do personagem. É importante focar
em passagens que sejam mais específicas. E por que eu escolhi essa passagem aqui para falar sobre a vocação de Josué? Primeiro ponto, né? A passagem ela já começa dizendo que Moisés morreu. Né? Moisés, nós sabemos, nós já tivemos inclusive um encontro aqui, ele foi aquele homem responsável por libertar o povo do Egito e por conduzir esse povo ao longo de 40 anos no deserto. Porém, Moisés, por uma falta, né, um pecado que ele acaba cometendo no deserto, ele é, digamos assim, castigado por Deus e sem poder entrar na terra prometida, né? Ele acaba não entrando na terra. Ele conduz o povo no deserto, ele liberta o povo ali dos egípcios, porém ele não recebe a graça de introduzir esse povo na terra prometida. Quem recebe essa missão a partir de agora, então, é Josué. Então aqui nós já temos um primeiro ponto. Por quê? Moisés, ele é uma figura de suma importância, né, para os israelitas. Ele é uma figura ali, digamos assim, inclusive nós podemos até equiparar a importância dele com a importância dos patriarcas, né, de Abraão, de Isaac e de Israel, de tão importante que é a figura de Moisés. Por quê? Porque ele foi, digamos assim, esse profeta que representou a Deus aí na discussão com o faraó para que o povo fosse libertado. E aí, e também foi o responsável por guiar o povo durante 40 anos no deserto, atendendo o povo aí, digamos assim, em todas as suas necessidades, rogando, intercedendo a Deus por esse povo, também ensinando esse povo tudo aquilo que Deus o ensinava. Estou falando tudo isso só para a gente ter noção de quanto Moisés era importante para o povo de Israel. E o que isso tem a ver com Josué? Tem a ver porque Josué é a figura que agora vai substituir Moisés. Então, Moisés é essa figura muito importante para o povo de Israel, porém, por conta do seu pecado, ele não pode entrar na terra prometida, então Deus levanta esse homem que nós conhecemos como Josué. E aí uma coisa me chama muito a atenção, né? Primeiro ponto, digamos assim, por 3 vezes nessa passagem que nós lemos, Deus fala o seguinte para Josué: ser firme e corajoso. Por 3 vezes nesses pequenos versículos, nós lemos hoje 9 versículos dessa passagem, e por 3 vezes nesses versículos, Deus repete a mesma expressão: ser firme e corajoso. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, e essa é uma experiência que eu já tive, e nós percebemos que algumas passagens elas se repetem. Por exemplo, Jesus ele diz o seguinte: ser santo como vosso Pai é santo. Essa passagem ela também se repete em toda a Sagrada Escritura por 3 vezes, no livro de Levítico e também, se eu não estou enganado, na primeira carta de São Pedro. É uma passagem que se repete por 3 vezes. Ou seja, quando uma passagem ela se repete dentro da Sagrada Escritura, significa que Deus está enfatizando. Quando nós repetimos algo, quando nós enfatizamos algo para uma pessoa, isso significa que Deus está dando uma certa importância para isso. Quando nós repetimos isso para alguma pessoa, significa que nós damos uma certa importância. Por exemplo, provavelmente você já disse que você amava uma pessoa. Vamos pegar um exemplo aqui, a sua mãe, o seu pai. Você já disse para sua mãe e para o seu pai que você os ama muitas vezes, né? Apesar deles já saberem disso, você continua repetindo isso. Nós dizemos isso para as pessoas que nós amamos. Por quê? Apesar de já ter dito, apesar daquela pessoa já saber, é importante continuar falando para quê? Para relembrar, fazer memória, digamos assim, né? Então, por que Deus, ele repete a mesma expressão durante 3 vezes? Porque ele vai mostrar para Josué que ele vai precisar ser firme e ser corajoso nessa missão que ele está dando. A missão que ele recebe é grande, porém, digamos assim, ele recebe a graça de Deus, mas ele também vai precisar da parte dele tomar uma atitude, tomar uma decisão. E que decisão é essa? Ser firme e ser corajoso. Quando Deus repete 3 vezes a mesma expressão, ele está mostrando para Josué: olha, para cumprir essa missão que eu estou dando, você vai precisar ser dessa maneira. Tudo bem, irmão José, muito legal isso que o senhor falou, mas o que isso tem a ver com a nossa vocação? Para viver a vocação, nós também temos que ser firmes e corajosos. E o que é ser firme aqui? Eu posso dizer para vocês que nós podemos traduzir, interpretar essa palavra como perseverança. Quando Deus fala assim, olha, seja firme, Ele não está querendo dizer para a gente ser aquela pessoa arrogante, aquela pessoa grosseira, né? Aquela pessoa que não vai dar nenhuma risada, que não vai ser gentil com as pessoas. Não é isso. Deus está pedindo aqui para Josué ser
perseverante, ou seja, se manter firme nessa missão que ele está concedendo a ele. Ou seja, na nossa vocação, nós precisamos ser firmes nesse sentido, nós precisamos ser perseverantes. É claro que, diante da missão que nós recebemos de Deus, diante do chamado que Deus nos faz, vão se apresentar muitos problemas, vão se apresentar dificuldades, inclusive permitidas por Deus, mas isso não significa que nós temos que desistir, pelo contrário. Nós, assim como Deus falou para Josué, temos que ser firmes, ou seja, quando nós lemos essa passagem, nós devemos interpretar dessa maneira. Na minha vocação, eu preciso ser perseverante. Tudo bem, irmão José, mas eu ainda nem sei qual é a minha vocação. Tá bom, você não precisa saber nesse momento, mas você precisa saber o que você vai precisar para viver bem a tua vocação. Você ainda não discerniu, você ainda não tomou a decisão, mas é importante você ter no teu coração que, independente da vocação que você tenha, é isso que você vai precisar. Eu vou precisar de perseverança. E o outro ponto é coragem. O que significa coragem? Coragem, os antigos filósofos diziam que a coragem é uma das virtudes cardeais. Por que cardeal? Porque existem 4 virtudes cardeais, uma delas é a coragem, porque diante dessas 4 virtudes nascem todas as outras virtudes. Por que cardeal? Porque cardeal, se você lembrar, existem aqueles pontos cardeais, né? Uma bússola, ela tem 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, são os pontos que dão direção. As virtudes cardeais são as virtudes que nos dão direção. Uma delas, como eu falei, é a coragem. O que significa ser corajoso? Significa que, apesar de você ter medo, apesar de você temer alguma coisa, algum inimigo, algum problema, alguma dificuldade, ainda assim você age mesmo tendo esse medo. Ou seja, o medo, ele não te paralisa. Se você é uma pessoa corajosa, significa que você tem medo, né? Uma pessoa corajosa não é aquela pessoa que não tem medo. Pelo contrário, uma pessoa que não tem medo, nós chamamos de temerosa, né? Ou seja, uma pessoa que não tem medo. E ser corajoso, na verdade, significa você tem medo, você sente medo, porém, você tem coragem. Ou seja, apesar desse medo, você age, você toma uma decisão. Apesar de sentir medo, você tem a coragem de tomar uma atitude. Ou seja, o medo, ele não te paralisa. E isso nós também precisamos na nossa vocação. E é claro, olhando aqui para a vocação de Josué, se você ler o livro de Josué, você vai entender uma característica muito clara na vida de Josué. Josué, ele era um guerreiro, ele era, digamos assim, um general, um soldado. Ele batalhou, né? Ele conquistou muitas terras aqui para o povo de Israel. Muitas pessoas acham que a terra prometida de Deus é Jericó. Isso não é verdade. Aliás, não é que não seja verdade, isso não é toda a verdade. Porque Jericó, na verdade, representa a entrada da Terra Prometida. A Terra Prometida, na verdade, é todo o território de Canaã, na verdade. E Jericó é a primeira cidade a ser conquistada. Se nós lermos aqui o livro de Josué, nós vamos entender que Josué, ao longo da sua vocação, ao longo da sua história, ele vai conquistando diversas cidades, né? Pelo fato de ser um general, ele vai conquistando diversas cidades para o povo de Israel habitar, e a primeira delas é Jericó. Por isso ele precisa ser perseverante e precisa também ser corajoso. Por quê? Porque ele vai enfrentar muitas batalhas, tá bom? Então, já coloca aí no teu resumo para apresentar para o teu acompanhador vocacional esses pontos que eu acabei de falar para você, tá bom? Um ponto muito interessante, né, para a gente trabalhar aqui também. O nome original de Josué, na verdade, é Oséias, tá? O primeiro nome dele, o nome que ele recebeu no nascimento dos seus pais foi Oséias. Oséias significa salvação. Posteriormente, depois que ele cumpre uma missão para Moisés, Moisés vem e troca o seu nome para Josué. O que significa Josué? Se Oséias significava salvação, Josué então significa Deus salva ou então Deus salvará. Por quê? Porque é justamente essa a missão dele, né? A salvação do povo de Israel não se dá simplesmente na libertação do Egito, mas se completa, eu posso dizer assim, no momento em que eles chegam à terra prometida, pelo menos a cidade que introduz esse povo na terra prometida, que é Jericó. Ou seja, existe toda uma história de salvação aqui no povo de Israel. A salvação ela não se dá só na libertação do povo do Egito, mas ela se dá também na chegada para a terra prometida. Por isso, do nome de Josué, Deus salva. E aí uma coisa muito interessante, porque se você já estudou o catecismo da igreja, o catecismo vai dizer que o nome Jesus também significa Deus salva. E aí, uma lição que eu tenho para vocês, o nome Josué e o nome Jesus, na verdade, eles são o mesmo nome, tá bom? Essa alteração, ela acontece depois, quando o povo é exilado na Babilônia. Então, depois do exílio da Babilônia, esse nome, ele muda, né? O que era Josué se torna, então, Jesus. Jesus também significa Deus salva, ou então, salvação
de Deus, tá bom? Isso daqui serve para a gente entender um pouquinho melhor a missão de Josué. O seu nome significa Deus salva. Agora eu quero trazer para vocês alguns outros pontos fora dessa passagem que nós lemos sobre a vida de Josué. Então, como eu falei para vocês, Josué também ele é o responsável por introduzir esse povo na Terra Prometida, começando na cidade de Jericó. E aí nós temos aquela famosa passagem, digamos assim, do cerco de Jericó, né? Ou seja, quando eles chegam na cidade, a cidade ela está toda murada, ela é uma cidade protegida, né, por muros, e o povo não consegue adentrar. Por quê? Porque aquele muro ele era muito alto, ele era muito forte, né? Não era um muro para se derrubar. E aí o que Deus pede para Josué? Para que durante 7 dias se dessem 7 voltas louvando a Deus, e no último dia o próprio Deus iria derrubar essas muralhas para que o povo então pudesse adentrar a Jericó. E isso daqui é muito importante, porque na nossa vocação nós devemos entender algo fundamental. A nossa vocação, é claro, ela serve sim para a nossa salvação. Ela serve, né, para que nós sigamos a Jesus, para que nós sejamos discípulos de Jesus. Mas, mais do que isso, a nossa vocação, ela serve para que nós sejamos testemunhas de Jesus. Ou seja, para que nós levemos salvação para outras pessoas. A nossa vocação, ela tem esse fundamento, o fundamento de levar Jesus para as outras pessoas. Por mais que você diga, irmão José, mas a minha vocação, ela é para a vida contemplativa, uma vida de, digamos assim, de reclusão, uma vida de oração. Como que eu vou levar salvação para as pessoas se eu vou só rezar? Com certeza, sem dúvida nenhuma, a vocação contemplativa, ela também leva a salvação para as pessoas. Por quê? Porque a igreja, ela necessita, os missionários, as pessoas que pregam, as pessoas que vivem uma vida ativa e missionária, elas precisam de oração. Tanto que nós, na igreja, nós temos aquele bordão que diz que a vida contemplativa, ela é o pulmão da igreja, ou seja, quem vive dedicado à oração, a uma vida de contemplação, é quem dá esse respirar, é quem dá a vida para toda a igreja. Então, independente da sua vocação, você precisa entender que um dos fundamentos dela, é claro, é para a sua salvação também, mas é para levar salvação para as outras pessoas, para ser porta-voz de Deus, como Josué é porta-voz aqui. Ou seja, Deus pede para que ele anunciasse para o povo que esse povo precisava dar 7 voltas para entrar na cidade, na Terra Prometida, né? Ou seja, nós, como consagrados, nós, como testemunhas de Jesus, temos também essa missão de sermos porta-voz, de levar aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós vamos encontrar durante a nossa caminhada para a Terra Prometida, que já não é mais uma terra nesse mundo, mas como vai dizer o apóstolo Paulo, é a terra celeste, né? É a nossa pátria celeste. Então nós temos essa função, assim como Josué, de levar as pessoas para a Terra Prometida, que hoje nós temos essa compreensão de que é o céu, né? De que é a nossa pátria celeste. Um outro e último ponto que eu tenho para trazer sobre a vocação de Josué é lá do capítulo 10 do livro de Josué, quando fala que em uma das batalhas Josué não conseguia alcançar os seus inimigos porque eles estavam fugindo, né? Chega um ponto da vida de Josué que ele começa a ser temido pelas pessoas, temido, né, pelos pagãos. Por quê? Porque toda cidade que ele ia, ele conseguia conquistar. Ele enfrentava os inimigos, ele conseguia derrotar e ele conquistava aquela terra. Então, a sua fama começou a se espalhar e os seus inimigos começaram a temê-lo, ao ponto de alguns nem mesmo enfrentá-lo, pelo contrário, apenas fugirem dele. E aí, em determinado ponto, lá no capítulo 10, nos diz que os teus inimigos começaram a fugir. O que Josué fez? Ele não conseguia alcançá-lo. Josué rezou a Deus para que o sol pudesse parar, ou seja, para que a noite não chegasse. Porque o que acontecia? Quando chegava a noite, Josué já não conseguia mais correr com os seus cavalos, e por isso ele não conseguia alcançar os seus inimigos. Então o que ele faz? Ele reza, intercede para que o sol parasse, então ele conseguisse alcançar os seus adversários. E é isso que acontece. O sol para, se eu não estou enganado, por 3 dias, digamos assim, né, pelo tempo de 3 dias, e ele consegue alcançar os seus adversários. Mas o que eu quero destacar aqui dessa passagem, né, o fato do sol parar? É a fé que Josué tinha. Né? Ou seja, a própria palavra de Deus ela vai dizer nessa passagem, olha só como isso é forte, vai dizer que Deus obedeceu a Josué por conta da sua fé. É justamente isso. Se você pegar lá no livro de Josué, no capítulo 10, a palavra de Deus ela nos diz isso. Deus obedeceu Josué. Não que Deus
foi submisso, não entenda dessa maneira. Deus não foi submisso a Josué, mas por conta da sua fé e porque Deus estava junto dele na sua causa, né, que era uma causa de Deus, inclusive, em primeiro lugar. Josué estava lutando a causa de Deus. Por conta disso, Josué fez um pedido a Deus e Deus o obedeceu. Deus concedeu aquilo que Josué pediu, ou seja, fez com que o sol parasse. Mas aqui o mais importante não é ficar preso ao fato, né, o sol ter parado, mas é ficar preso à fé que Josué tinha. Ou seja, é uma coisa que muitas vezes nos falha. Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos fracassos, das nossas perdas, muitas vezes nós acabamos também perdendo a nossa fé, sem nos lembrar de que a nossa vocação, em primeiro lugar, é a causa de Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos chamou a viver essa vida, foi Ele que nos chamou a viver essa vocação. Então nós devemos nos lembrar que o que vai nos sustentar ao longo da nossa vocação, o que vai nos sustentar ao longo da nossa caminhada é justamente essa fé que nos leva a presenciar milagres. Não foi Josué que fez o sol parar, foi Deus. Mas ele fez isso por quê? Porque os dois batalhavam a mesma batalha, os dois lutavam pela mesma causa. E nós devemos ter isso no nosso coração. Nós somos chamados a batalhar a luta de Deus, a batalhar a batalha de Deus, a causa de Deus, e por isso Ele nos concede o seu favor. E que nós possamos ser, assim como Josué, né, obedientes, que nós possamos ser firmes e corajosos na nossa vocação, diante aí das dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa caminhada, que nós possamos então tomar esse exemplo bíblico, a vida de Josué, para viver bem o nosso discernimento vocacional e também a nossa caminhada, a nossa batalha junto de Deus. Espero que você tenha gostado do encontro de hoje, espero que Josué possa te ajudar no teu discernimento vocacional. Se você gostou desse encontro, por favor, comenta aqui embaixo, curte, compartilha também esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam discernir a sua vocação. Muito obrigado, Deus te abençoe e até semana que vem, 9 horas da manhã, sábado, nós estamos aqui no Encontro Vocacional. Fiquem com Deus, Deus abençoe.